time em ascensão, que passou por uma reformulação no seu projeto de gestão, que foi fundamental. Foi um time que soube se reinventar nos últimos 5 anos. Se a gente pegar ali desde 2015, quando ganhou o Campeonato Paranaense, depois teve um percalço, caindo para a segunda divisão do Paranaense, mas ao mesmo tempo, nesse ano de dificuldade, conseguiu ganhar uma competição pequena, mas que fez toda a diferença, que foi a Taça FPF. A partir daí o time começou a se estruturar, começou a ter mais foco, mais investimento e mais projeto mesmo. O Operário começou a existir para muita gente a partir de 2015, né? Apesar de ser um clube de 100 e poucos anos. O Paranaense, a gente ganhou de 2-0 aqui, depois a gente foi lá assistir em Curitiba, né, foi muita gente, foi ônibus, né, dezenas de ônibus, carros, né, foi uma coisa assim que, né, tá incrível o que aconteceu lá naquele dia. Primeiro que era difícil ter camisa do Operário, comprar, assim, eram poucas lojas. E agora a gente tem uma marca, então a gente sai na rua, vê as pessoas com a camisa, vê que a cidade abraçou. Eu acho que a prefeitura tem que se envolver um pouco nisso, né? A política. Agora vai pintar o segundo golaço! Gol! Gol! Central! De 2015 a 2019 foi como a gente tivesse iniciado um sonho, né? Porque a gente nunca imaginou, assim, todo aquele sofrimento e os sonhos que a gente tinha se tornassem realidade, né? A gente começar a ganhar um título atrás do outro, né? Não lembro se foi 2005 ou 2006, foi feita uma vez uma arrecadação de alimento, não? Germano Krieg lá, que era pro time, não era para doação. Lembra disso, Piazada? Quando em 2016 a gente caiu, aí sim, com a vinda de conseguir trazer o Emílio para cá, aí sim eu consegui organizar melhor o Operário. Então, com a mudança do Ferpa para a loja, organizamos a loja, né? Trouxe o Emílio, aí a gente criou realmente um orçamento para o clube, que não tinha orçamento, criou um plano de cargos dentro do Operário. Mas o jogo mais marcante mesmo, né, foi o contra o Espírito Santo na Série D de 2017, né, que foi um jogo antes das quartas finais que a gente conseguiu o acesso para a Série C, né? Então o Operário estava perdendo de 1-0, né, ele perdeu o primeiro jogo de 1-0, era mata-mata, e aí a gente precisava vencer o jogo ali. O Gersinho, né, chamou o Schumacher, né, quando ele chamou o Schumacher, todo mundo começou a xingar o Gersinho, burro, por que colocou o Schumacher e tal, vai colocar esse cara é uma desgraça. E aí o Schumacher entrou aos 35 do segundo tempo, e aos 40 minutos ele fez o gol do empate, né? E aí eu lembro ainda que o Quirino cabeceou e o Schumacher fez o gol. E aí nesse sentido todo mundo começou a xingar o Gersinho no burro, porque não colocou o Schumacher antes. O jogo foi pros pênaltis, e aí foi um delírio, né? Porque todo aquele projeto tudo que aconteceu depois com o Operário não teria acontecido se a gente não tivesse ganhado nos pênaltis. Eu fui no Arruda, né? Então eu tava lá na nossa derrota, mas foi um momento importante porque o Arrudão inteiro lotado, nós estávamos acho que em 500 torcedores. Isso foi um momento muito importante como visitante. Eu só vinha como visitante aqui no Paraná, nunca tinha ido para fora. E eu tinha feito a promessa de que eu iria onde fosse o acesso do Operário. Na minha vida particular, lógico, tenho lembranças muito fortes, porque o meu pai era jogador de futebol, jogou por muitos anos no Operário, ele era goleiro do Operário, e eu lembro o tempo que eu era criança. Então, na minha vida, o Operário teve muita influência através do meu pai, né? Eu me recordo da participação do Poder Público da Prefeitura no Operário, foi na gestão do Micules, quando nós melhoramos as instalações do campo, construindo todas as arquibancadas ali, não acobertas, as arquibancadas em volta, que nós aumentamos bastante para poder aumentar a capacidade de torcedores, né, no campo de lugares. É uma equipe do povo que
alcançou um destaque muito grande nos últimos anos. Isso foi fundamental para o desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa. Quando o futebol de um município vai bem, né, a gente tem a expectativa de que a economia também está indo bem, de que a parte de investimentos na cultura, de investimentos na área de social, nos demais investimentos também estejam indo bem. Eu acho que isso cria uma sintonia em prol do desenvolvimento. O Operário é um patrimônio cultural, né, de Ponta Grossa, tem uma base cultural que vai a todas as pessoas, mas lá dentro também tem muitos patrimônios culturais do Operário, né, que são as músicas que a torcida canta, que são os torcedores folclóricos, lendários que tem lá, que são coisas que a gente só vê no estádio de futebol. E o Operário também está muito ligado à memória do patrimônio ferroviário na região, né. No Operário está simbolizada a história de Ponta Grossa como um todo, seja o desenvolvimento industrial a partir da ferrovia, seja pelo surgimento de uma classe trabalhadora que traz consigo novos sonhos. Imagina, numa época em que isso é extremamente forte, você, né, pertencente a uma empresa que você ama trabalhar, que é a tua família, você poder estar num time de futebol, né, e carregar a tua bandeira, juntar duas tradições. O que vai manter vivo a memória são as pessoas, né, são as pessoas que mantêm ela viva. Por que é que as pessoas se interessam por aquilo, né? Tem que ter um porquê. E geralmente é a questão simbólica que envolve, porque geralmente isso não dá lucro, não dá dinheiro, né? É o primeiro time de futebol no Brasil, entre os Série A e B, né, que tem um convênio, tem um CT construído dentro de uma universidade. Então isso também é uma novidade para o futebol, aqui no Brasil. A Universidade Pública Brasileira, ela só vai persistir como universidade pública e gratuita e de qualidade na medida em que ela cada vez mais se aproximar da comunidade. E o CT é um símbolo dessa proximidade que a gente está criando. Vamos imaginar que o time vá para a Série A, né, vai vir uma quantidade de dinheiro muito grande para o município, que será aplicado aqui no município, será aplicado na universidade, será aplicado em jogadores que vão consumir na cidade, e, enfim, haverá também, já há e haverá um maior impacto ainda econômico. E eu não tenho dúvida que o Operário é o que mais divulga a cidade, divulga demais a cidade, né? E a cidade ganha, olha quantas pessoas trabalham. Veja o movimento que tem no estádio. Se você juntar ali quantas pessoas trabalham no estádio, em volta, cuidando do carro, estacionamento, bebida, venda, muitos empregos. É uma fábrica gigante. Eu sempre entendi com o prefeito que a prefeitura deveria ajudar. E quando o prefeito, eu liberei 2 verbas que a prefeitura mantinha um contrato com o Operário, que as crianças participavam das escolinhas lá e os campeonatos. Contrapartida, a prefeitura deu 2 verbas para o Operário. Uma verba de 80 mil e outra de 60 mil, se não me falha a memória. Eu fui condenado, perdi uma ação, fui cassado, tive meus direitos políticos cassados por 5 anos por causa do Operário. Dia de jogo, é o Match Day. Match Day reúne um monte de pessoas. É o cara da bilheteria, é o cara que vai vender lá dentro, que vai contratar para atender a lanchonete do clube, do estádio, é o pessoal da limpeza que é terceirizado, segurança terceirizado, tudo isso é emprego que está sendo gerado pelo clube. Todas as áreas que o futebol profissional abrange, direito, fisioterapia, educação física, marketing, jornalismo, administração, todas essas áreas, elas estão abrindo espaços para as pessoas de Ponta Grossa trabalharem. A pandemia, eu acho que ela demonstrou uma necessidade, mostra como o futebol se confunde com a realidade mesmo. Então, é uma enormidade de gente, direta e indiretamente, que infelizmente não estão trabalhando, né? Não podem estar lá no Operário, ganhar seu dinheirinho, e isso impactou muito na economia da cidade, com toda certeza. Fora isso, aquilo que eu falei, né? Os hotéis que o torcedor não pode vir, então não se vende, os restaurantes, porque quando você vê um pouco de torcida, você gasta. Então, tudo isso, com toda certeza, impactou na economia da cidade. Então, agora, no começo de novembro, no final de novembro, começo de janeiro, a gente pagou 13º de salários. Aí o treinador novo que chegou falou, mas o que vocês fizeram? O que é isso?
Não, pagamos o 13º. Falei, nossa, mas isso não existe em clube nenhum, ninguém faz isso, ninguém paga dessa forma. Então, as coisas estão organizadas e para isso. Então, tem-se credibilidade. Onde eu vou, fala do Operário. Quando a gente vai, eu vou para, por exemplo, eu tenho lojas em quase todo o Brasil, eu chego lá, todo mundo fala do Operário. Houve um crescimento de Ponta Grossa e, na verdade, a classe empresarial passou a se interessar mais pelo Operário. Uma classe empresarial que tem mais solidez na cidade, entende? Que não vive, não depende do futebol, mas tinha recursos para ajudar. Então, acho que isso foi o diferencial que aconteceu agora, né? E eu sempre tive, uma das principais posturas minhas, entender que um dos grandes saltos para o futuro de Ponta Grossa, para o crescimento, é valorizar o turismo, mas o turismo que tem a sustentação e identidade, não um turismo artificial. Eu fiz um projeto, aprovei na Tâmara, né? E repassei recursos para o Operário reformar reformar ali a arquibancada inteira, cobertura, tudo, sabe? Foi tudo reformado, com dinheiro da prefeitura, inclusive. Você chega lá como prefeito dentro de um estádio, as pessoas podem ficar pensando assim, será que ele está pelo time, pelo jogo, ou será que ele está fazendo política ou campanha eleitoral? Lá no Couto Pereira eu estava como torcedor, estava como pontagrossense acima de tudo. E quando eu entrei no gramado, e a torcida toda gritando, né, por Ponta Grossa, pelo Operário, eu acabei até esquecendo que eu era prefeito, né? Eu queria participar da festa, participar junto com os jogadores e tal. Até me excedi um pouco, porque eu queria levantar a taça também. O futebol, como ele era esse esporte das massas, né, ele sempre foi usado politicamente, seja para dominar a população, para alienar, para manter um projeto político ideológico com as pessoas, né, meio que alienadas. Por exemplo, lá na ditadura do Franco, na Espanha, isso foi bem visto, né, que ele usava o Real Madrid como forma de manter, né, ele até tem uma frase que ele fala, né, para os jogadores do Real Madrid: pessoas que antes nos odiavam, agora nos amam por causa de vocês. Então é interessante como o futebol é usado para dominar as pessoas, né? Aqui no Brasil também, né, com vários governos militares, né, tem essa perspectiva, né? O atual presidente mesmo já vestiu várias camisas de times da seleção brasileira, até do Operário, né, ele chegou a vestir quando ele estava na campanha presidencial. A política, ela está sempre envolvida com o esporte no futebol cada vez mais, porque você precisa de toda essa articulação. A política não é só a questão dos políticos em si, né, de Câmara de Vereadores, de deputados, né, de prefeitos, mas sim toda a estratégia. Então o Operário precisou evoluir politicamente para atingir esses objetivos nos últimos anos. Eu tinha uma vontade grande de participar da política, de poder fazer alguma coisa pela minha cidade, mas infelizmente não, Ryan. Hoje eu vejo a situação totalmente ao contrário. O que eu estou vivendo, o que eu vivi no Operário nesses 5, 6 anos, a gente vê que a memória do povo é muito curta, né? Você hoje é Deus, amanhã você é o capeta. Então, é do céu ao inferno, como se diz. Então, isso me deixou muito triste. Ao longo de todos esses anos, pelas alegrias, pelos investimentos que o Operário fez na nossa cidade, pelo que ele representa para o povo, hoje é a marca mais lembrada da nossa cidade, a população tem um amor indescritível pelo time. Tudo isso fez com que a gente soubesse que é extremamente justo oferecer esse imóvel para quem de fato é o dono. A prefeitura podia fazer muito mais pelo Operário. Quando eu falo muito mais, não é tirar dinheiro da educação, da saúde, não, muito pelo contrário. Existem muitas verbas que outros times, outras capitais, aí, outros estados, outras cidades usam. E nós podíamos também usar. Isso é só questão de querer ir lá buscar. Então, eu sempre falo, quando eu quis deixar o estádio para o município, que as pessoas entendessem isso. Não é que eu quero doar, devolver para o Operário, não. Pega só o estádio, doa para o município para nós poder conseguir verbas federais. Tem verbas para isso. Então os outros conseguem. Pegue a Arena Joinville, né, foi construído com verbas federais, que é destinado ao esporte. Outras, pega lá o estádio do Willie Davis lá de Maringá e vários outros estádios. É problemático e natural. É natural porque as pessoas vão atrás e votam onde for.
E é problemático porque a gente teve até a postagem, né, nas redes sociais do clube apoiando um candidato. Por mais que a gente sabe que ele fez parte da diretoria, enfim. Tem outros sócios, tem patrocinadores que são candidatos. A postagem do dia do LGBTQ, do orgulho, né, LGBTQ+, eu achei assim, nossa, fiquei muito feliz, porque a gente sempre espera que o clube se manifeste, e nem foi nada demais, foi só falar que o Operário é de todos, e o Operário é de todos, né? Eu tenho familiares, melhores amigos que são, né, gays, lésbicas, enfim, e eu quero que eles vão comigo no estádio, eu quero que indo no estádio, eu quero que eles se tornem sócios, e aí o Operário foi muito pior fazer e apagar do que não fazer. E muitas discussões, quando apagaram esse post, era de que o Operário não era um partido político, que não tinha que fazer política, não tinha que entrar nesse tipo de discussão, tinha que ser apolítico. Ser apolítico, para mim, não existe, você sempre é político dependendo das suas posições, então, das suas ideologias. Então, isso que aconteceu, ele foi bastante decepcionante. E contraditório depois, porque se o Operário não pode ser usado para fazer política, ele não pode ser usado principalmente para fazer a política rasa, aquela política direta, que era pedir voto para um candidato que, querendo ou não, fazia ações em prol do Operário, era diretor, mas você não pode expor isso, até mesmo num período eleitoral, nas páginas do clube. No período antes de 2015, as coisas eram mais democráticas. Não havia tanta imposição, nem tanta marcação por parte dos dirigentes e coibindo a imprensa. Com o crescimento do título em 2017, as coisas pioraram. Eram cenários diferentes e cenários de maior liberdade ou maior respeito. Acho que o principal é respeito. O maior respeito para os profissionais de imprensa ou menor respeito depende do perfil das pessoas que estão à frente. O primeiro desafio é as emissoras, as empresas valorizarem as equipes de esporte. A segunda é a diretoria do Operário respeitar as equipes de esporte, permitir entrevistas, presenças em treinamentos, conversa com os jogadores, com o técnico. Mas eu mudaria o marketing, com certeza. A marca do Operário é muito mal explorada. Investiria no símbolo fantasma, assim, até para a gente conquistar mais crianças, isso ser um chamativo para a criança. A nossa camisa, ela é um abadá, mas não precisava, eu acho. Eu acho que se a gente tivesse um comercial um pouco mais forte, quem sabe a gente conseguiria alguns patrocínios maiores e que não ocupasse tanto a camisa. Na época, hoje nós temos no Brasil 88% das equipes são administradas no modelo associativo, são associações, né, sem fins lucrativos, né? Então, existe lá o presidente, existe lá os conselhos e eleições, e são clubes associativos. Existem os clubes que já têm uma característica de empresa, né? Apesar disso não estar muito regulamentado no Brasil, mas está correndo essa legislação, que é o caso, por exemplo, do Red Bull, né? que é uma situação diferente, tem uma pessoa que fez um aporte financeiro e essa pessoa manda sem os conselhos do clube interferirem, né? E o Operário, existe igual o Operário, mais uns 2, 3 clubes. Ele é associativo, mas tem um conselho gestor para o futebol profissional. Então o Operário, na sua história, sempre teve essa marca, né, de ser um clube popular, né? O Operário era o clube dos graxeiros, era o clube, né, do povão mesmo, e o Guarani era o clube da elite, de pessoas finas, né, que eram chamados de pó de arroz, e tinha toda essa situação. Então o Operário, ao estar sempre ligado à classe popular, era desesperado que tivesse um ingresso barato. Porém, no futebol profissional que a gente vive hoje, a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? Então, para você gerenciar, o futebol custa muito caro, né? Eu não posso comparar o preço do ingresso nem do Atlético Paranaense com o preço do ingresso do Operário, que são realidades diferentes. Muitas vezes, as receitas que advêm, por exemplo, do ingresso, elas podem serem obrigadas a subirem, e isso pode se tornar aquela torcida mais elitizada. O Operário é um time popular, vem perdendo um pouquinho desse apelo, não porque os torcedores não estão mais junto com ele, mas pelas próprias políticas
de crescimento. Se por um lado há uma valorização do projeto que é consistente, que é sólido e faz com que a equipe consiga se manter e bem, até tranquilamente na Série B, por outro lado há uma desaproximação com o torcedor, uma elitização da forma como é visto o futebol do Operário e a necessidade de maiores investimentos. E dentro dessa cultura, esse DNA, quer dizer, essa história do clube, e isso é feito hoje nas categorias de base do Operário ali, ele sempre está contando a história do clube, mostrando para o jogador o que é o Operário. Então, eu acredito que enquanto jogadores, essa tradição se mantém. Para a torcida, eu acho que ainda tem que ser feito um trabalho melhor. Vamos lá! 1, 2, 3, Operário! Sim, é só você olhar um pouquinho para trás e ver a caminhada do Operário, né? Tá subindo ano após ano, né? Então, ainda está numa crescente, né? E a gente não sabe onde é que essa crescente vai parar, se Deus quiser não vai parar tão cedo, né? Eu ainda espero em vida ver um Operário na Libertadores, né? Um sonho de consumo e não tá tão longe, cara. O projeto não pode ser só bom dentro de campo, ele precisa perpassar pela sociedade, porque o futebol faz modificações culturais e também sociais.